Bíblias, eu gostaria de meditar com os irmãos lá no início do Evangelho de Lucas. Início do Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos meditar hoje no tema quais devem ser os sentimentos do crente e de sua família neste período de Natal. Quais devem ser os sentimentos do crente e da sua família neste período de Natal. Lembrando que o que sentimos conduz a nossa vida, não é verdade? O que nós sentimos conduz a nossa vida. Nós não somos seres irracionais. O que sentimos e pensamos é o que fazemos, não é? Então eu gostaria de começar já a refletir nesse caminho com os irmãos. Vamos lá ao versículo 25 até o versículo 38, onde nós vamos ver duas reações particulares de Simeão e de Ana frente ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Diz assim o texto: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou, ou seja, abençoou Maria e José, e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo da mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém. Nós vemos claramente duas reações em particular a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. O que nós vemos duas reações muito dignas em relação a esse acontecimento, a esse fato. Diferentes, mas convergindo para a glorificação de Deus pelo nascimento do Senhor Jesus Cristo, e justamente para a divulgação, vamos dizer assim, do que se desenvolvia a partir desse nascimento, né? Nós temos como tradição nesse período, não vou entrar aqui no mérito se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro ou não, nós sabemos que muito provavelmente não é? Mas o que a igreja cristã comemora nesse momento é o nascimento de Cristo, não a data do seu nascimento, né? Vamos separar as coisas. Nascimento de Cristo é o que comemoramos no Natal. Inclusive, Natal significa isso.
Sabiam disso, hein? Natal é uma redução da palavra natalidade, que significa nascimento. E Natal é escrito com N maiúsculo, não é à toa. É porque nós nos referimos sobre o nascimento. Não é um nascimento qualquer, é o nascimento. Natal não tem nada a ver com um velhinho gorducho, barbudo, bonachudo, vestido de vermelho com um gorro na cabeça. Muito menos toda a religiosidade que envolve essa figura. Não sei se foi ano passado, há 2 anos atrás, eu lembrei aos irmãos, cuidado, você colocar uma árvorezinha de Natal enfeitadinha, né? Uma guirlandazinha cheia de penduricalho, bom, não tem problema nenhum, uma luzinha piscando na tua casa, né? Mas toma cuidado quando você pega esse velhinho bonachão e leva para dentro da sua casa, porque ele é um santo da Igreja Católica. São Nicolas, ou São Nicolau, também chamado de Santa Claus. Então, automaticamente, quando você pega esse bonequinho e leva para dentro da sua casa, aquilo dali é um instrumento de adoração para muitos. Então, cuidado quando você faz esse movimento, né? Só relembrando os irmãos. Mas, fechando esse parênteses, a verdade é que essa figura, no decorrer dos anos, ela se sobrepôs ao próprio acontecimento do nascimento de Cristo. Isso não à toa, irmãos, porque existe uma mente maligna do inimigo das nossas almas que deseja apagar da face da terra isso que foi registrado, inclusive, como um fato histórico. A história se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. Isso também estão tentando acabar, né, irmão Nelson? Até isso estão tentando acabar. Pararam de usar esse fato marcante que dividiu a nossa história. Mas problema de quem deseja fazer isso. O mundo hoje, irmãos, despreza qualquer lembrança de que essa época se refere ao nascimento do Filho de Deus. Despreza completamente. Tudo que acontece nessa época agora é justamente para anular esse tão grande acontecimento. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo faz um alerta muito importante para a igreja. Ele fala assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Particularmente, irmãos, se existe uma instituição sobre a face da terra que tem que manter os bons costumes, os costumes que agradam a Deus, esta instituição é a Igreja de Cristo. Se a gente deixa de fazer isso, alguém pode perguntar assim, ou pensar, né? E o pastor está virando tradicionalista demais. Não é uma questão de ser tradicionalista demais. É uma questão de se manter aquilo que Deus instituiu. É uma questão de se trazer à memória o fato que tornou, vamos dizer assim, factível esse momento aqui que estamos reunidos. Se Jesus não tivesse nascido como um homem, como ele morreria sobre a cruz? Como, irmãos? E se Jesus não morreu na cruz, automaticamente a nossa fé é vã. Se Jesus não ressuscitou, porque se não morreu, como vai ressuscitar? A nossa fé é vã e inútil esse ajuntamento. Vamos todo mundo para a nossa casa. E vou repetir o que Paulo falou lá em 1 Coríntios: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não temos esperança. Somos vazios. Vamos viver como o mundo nesse período agora vive, comendo e bebendo, e se drogando, e se prostituindo,
e adulterando, porque o Natal, para essas pessoas, irmãos, virou um segundo carnaval. Percebam a agitação nas ruas, percebam a busca por drogas e bebidas alcoólicas, que não deixa de ser uma droga legalizada, mas é uma droga. Percebam a agitação no comércio, onde as pessoas parecem que estão fora de si. Percebam a quantidade, irmãos, de notícias sobre atropelamento. Porque as pessoas estão muito violentas dirigindo o carro, sem dúvida, mas quem está atravessando as ruas também está assim, irmão, pensando onde que ela vai estacionar a carteira dela, qual é a loja que ela vai passar o cartão dela em seguida, e não olha nem para a estrada, nem olha para a rua, e um frenesi porque foi injetado um pouquinho mais de dinheiro na economia, na sua conta corrente, e daqui a pouco esse dinheiro, o que acontece? Vai e não cobre todas as compras que foram feitas. Geralmente o indivíduo que pensa assim, já inicia o ano seguinte o quê? Devendo. E aí no ano seguinte os jornais começam a fazer reportagens, que o povo já vira um ano devendo, mas claro que vai virar devendo. Compra mais do que ganha. A conta não fecha. Não é? E assim vive o mundo, irmãos. Assim vive o mundo. Esse período agora se tornou uma época do indivíduo pensar em si mesmo, o que ele vai colocar dentro de casa para comer, o que ele vai beber, o que ele vai, o que ele vai fazer no dia do Natal. E o que nós temos a ver com isso? Tudo. Porque a gente começa a ter que fazer a separação, né? Se bobear, irmãos, nós somos induzidos, nós somos influenciados por esse frenesi carnal, e nos esquecemos o que nós temos que assentar no nosso coração nesse período do ano. Não é uma questão de data, é uma questão de memorial. O que eu estou lembrando? O que deve conduzir a minha vida? O que deve conduzir os meus sentimentos? O que eu devo sentir nesse momento? O que eu tenho que fazer para não ser influenciado por esse movimento que me afasta da realidade do nascimento do meu Salvador, do meu Senhor? Não se esqueça, tem muita gente aí batendo palmas, aplaudindo quando conseguem nos desviar desse propósito de engrandecermos o Senhor nesse período. A Ana, nessa semana, por exemplo, já terminando essa introdução um pouco mais longa, ela se deparou com um presépio de lixo. Alguém pode dizer assim, como eu disse para ela, para separar as coisas, mas o presépio é um símbolo católico, né, desse período, mas não importa, ali está representado de alguma forma o nascimento do Senhor Jesus Cristo, e aquele momento que ele nasceu de uma forma tão humilde como homem, se esvaziando da sua glória e sendo colocado assim que nasceu numa manjedoura, que era um lugar onde animais bebiam água e se alimentavam. Animais. E a pessoa teve coragem, ou as pessoas tiveram coragem de pegar isso e substituir aqueles elementos por caixas de lixo. Fizeram questão de botar no chão. Os irmãos devem imaginar onde que ela viu isso, né? Eu falei que lá o negócio é meio complicado. Existem pessoas que são contrárias à fé cristã. Existem pessoas que são contrárias à tradição cristã. E se nós, que somos cristãos, não preservarmos essa tradição, o que será dela daqui a alguns anos?
Senhor Jesus nos lembra que nós somos luz e somos sal. Tanto a luz como o sal são dois elementos de conservação. Onde a luz chega, não há trevas. E onde o sal é colocado, ele preserva da putrefação, do apodrecimento. Estou relembrando para os irmãos que o Senhor Jesus Cristo disse que nós não somente devemos ser como nós somos em natureza, luz e sal. E se nós deixarmos de brilhar e de salgar, nós perdemos a nossa função nesse mundo. Indivíduos e igreja, crentes e igreja. E nós nos voltamos nesse momento agora para duas pessoas que sabiam muito bem o que estava acontecendo quando do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E eu quero trazer à memória para os irmãos justamente os exemplos que nós temos aqui. O primeiro de Simeão. O texto diz que Simeão era um homem temente a Deus, fiel, no seu tempo. Alguém pode pensar assim, poxa, mas naquele tempo todo mundo era fiel. É verdade? Será que isso é verdade? Então os fiéis daquele tempo sacrificaram o Filho de Deus? Todo mundo era fiel? Ou todo mundo parecia fiel? Numa religiosidade. Mas a Bíblia se refere, a palavra de Deus se refere a Simeão, primeiro versículo, como homem justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E uma coisa bem interessante aí, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Fazendo só uma explicação aqui clara, por que o texto não está dizendo que o Espírito Santo de Deus estava nele? Aqui ainda era o Antigo Testamento, né? O Novo Testamento começa quando? Na morte de Jesus, não no seu nascimento. Jesus viveu ainda no Antigo Testamento, sob a lei. Jesus viveu os 33 anos de vida dele sob a lei. E o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento não habitava dentro do povo, no indivíduo, mas habitava entre o povo, sob o povo, orientando, protegendo, dando direção à liderança. Somente após o ministério ser concluído do Senhor Jesus Cristo, é que nós vemos ele, no final do seu ministério terreno, assoprar o Espírito Santo sobre os discípulos, né? E dizer que ele daria outro consolador. Isso se concretizou, né, através da fé dos discípulos e se manifestou em Atos 2, no batismo da igreja. Batismo da igreja. Fato histórico que serviu para todas as igrejas que viriam a partir daquela igreja primitiva. Então o Espírito Santo, a partir desse momento, nos crentes do Senhor Jesus Cristo, não habita mais sob, nem ao lado, nem orientando, mas dentro de nós. Então, fechando esse parêntese, por isso que nós lemos aqui que o Espírito Santo estava sob Simeão, dirigindo a vida dele, né? Mas isso é uma reflexão que nós precisamos fazer, porque tanto nesse período, sob a vida de Simeão, como na nossa vida hoje, o Espírito Santo está dirigindo, não é verdade? Sim. Sim ou não? Sim. E nós vemos que ele estava apercebido do nascimento de Jesus. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Porque ele dava ouvidos ao Espírito Santo. Percebam bem que no versículo 26 diz assim: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E isso era uma verdade para ele. E
como é que ele conduzia a vida dele de acordo com essa verdade. Porque verdade tem que transformar a vida, não tem? O que é verdade para nós tem que transformar a nossa vida. O que é verdade para nós deve conduzir a nossa vida. Como é que era a vida de Simeão? Aguardando a salvação do Senhor, temente ao Senhor, com esperança de redenção de Israel. Mas um detalhe muito importante aqui: Simeão estava constantemente no templo. E foi por estar no templo que ele encontrou o Filho de Deus, o Salvador. Isso aqui não está à toa aqui, não, irmãos. Jesus foi levado por Maria e José para cumprir a lei de uma criança. O que era a lei de uma criança? Jesus aqui já tinha sido circuncidado ao 8º dia. E era costume, na lei, que a criança fosse apresentada no templo e que se fizesse um sacrifício por aquela criança. Esse era o costume. Então Jesus foi apresentado no templo. Aqui ainda não era a igreja, mas representava a congregação do povo de Deus. O que nós somos hoje, senão a congregação do povo de Deus? Não é? Jesus foi apresentado no templo. E hoje, onde nós principalmente apresentamos Jesus? No templo. E tem pessoas que desprezam a igreja, desprezam o ajuntamento. Mas foi justamente no ajuntamento dos santos que Simeão encontrou Jesus. E é nesse ajuntamento que nós precisamos continuar divulgando Jesus. Jesus não for o centro do nosso ajuntamento, a gente não precisa mais se ajuntar. Não é verdade? Afinal de contas, ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Irmã Sueli, você está reunido no nome do Senhor? Irmã Letícia, você está reunido no nome do Senhor? Irmão Michel, você está reunido no nome do Senhor? Bom, certamente o Senhor Jesus Cristo está aqui. E assim como Simeão, nós temos que valorizar esse ajuntamento, para que o nome de Jesus continue sendo divulgado, propagado. Não importa se ele não vai ser mais divulgado, glorificado lá fora, nem o quanto isso vai afetar a nossa vida lá fora, de trabalho, de estudo. Não vamos pensar nisso agora. Fato é que se a igreja de Cristo deixar de glorificar o nome de Jesus, fecha as portas. Não serve mais para nada. Não serve mais para nada. Está aqui um grande exemplo. Nesse período, irmãos, estejamos aqui congregando, glorificando o nome do Senhor, divulgando esse tão grande acontecimento. Façamos isso para a honra e glória do nosso Deus, assim como Simeão fez e encontrou o seu Salvador, né? E aí a gente já passa para a segunda coisa. Nesse período agora, irmãos, nós precisamos louvar a Deus pela paz e refrigérios alcançados pela sua salvação. Uma vez a gente estava evangelizando lá para cima, depois do Rio da Prata, e nós, não sei se eu estava com o Elcio, acho que eu estava com o Elcio, não me recordo bem, alguns anos atrás, e nós encontramos uma senhorinha na porta. E essa senhorinha, a gente começou a falar do Evangelho, né? A senhorinha falou assim: não, até hoje eu converso com o menino Jesus. Aí aquilo deu um impacto assim na gente, né? Eu converso com o menino Jesus, que coisa mais esquisita, né? Como se a infância de Jesus tivesse ficado registrado, separado da sua pessoa, né? Negócio estranho. Não, todos os dias eu converso com o menino Jesus.
Aí eu falei assim, só me permite me falar uma coisa. Com toda educação, Jesus não permaneceu como uma criança. Jesus nasceu, passou pela infância, passou pela adolescência, passou pela juventude, virou um homem e cumpriu a sua missão. A senhora sabe qual é a sua missão sobre a face da terra? Qual é a missão de Jesus sobre a face da terra? Não, foi morrer pela senhora. Não adiantaria uma criança morrer, muito menos nós não teríamos os ensinamentos dele. Ele não ficou como uma criança, não. Ele cresceu, pregou o Evangelho do Reino, indicou que as pessoas teriam que olhar para dentro de si mesmos, encarar o seu pecado e buscar arrependimento diante de Deus e crer nele como seu Salvador. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Sabe por quem foi? Por mim e pela senhora. Depois de ouvir isso tudo, sabe o que ela falou? Ah, mas é bom demais conversar com o menino Jesus. Fazer o quê? Fazer o quê? Cada pessoa escolhe o caminho que quiser. Há pouco tempo nós visitamos um homem acamado, paraplégico, desde criança. Nós chegamos no quarto dele, eu não tinha visto nada, e de repente ele falou assim, eu vi uma imagem depois em cima da cômoda, um negócio amarrado no pegador do guarda-roupa, e outro negócio assim no canto. Eu não tinha observado o que era. De repente a gente falando de Deus para ele, falando de Cristo, ele falou assim, eu converso com ela, com ele e com ele. Aí eu fui atentar, primeiro na imagem que estava de costas para ele, ela deve ter feito alguma coisa de errado. Aí puniu ela, botou de costas lá, deve ter feito alguma coisa de errado ou não atendeu o meu pedido, vai saber, né? O outro era uma flor amarrada, uma rosa, um bichinho, né, Nelson? Não é isso? Uma flor de plástico amarrada no puxador do guarda-roupa. Diz que ele conversa com essa flor todos os dias. E o outro é uma boneca esquisita lá, amarrada na beira da cama. Bichinho de pelúcia. Bichinho de pelúcia. Converso com ele, com ele, com ele. E você conversa, às vezes pensa que o homem é louco, não. Você conversa com essa pessoa, a pessoa parece sã. Isso que fala, pelo menos parece. Mas a sua alma completamente entenebrecida pela loucura religiosa. Religiosidade é uma loucura, né? Uma loucura, e daí para pior. Daí para pior. E a verdade, irmãos, se nós dermos o braço para esse tipo de situação e esquecermos o que significa para nós como sentimento esse período, nós vamos deixar de louvar a Deus. E louvar a Deus principalmente por aquilo que recebemos. O que nós recebemos de Cristo? Perdão e salvação. Esperança que muitos não têm. Qual o valor disso? O que isso representa para cada um de nós? Qual o valor disso? Será que tem o valor daquela televisão que você está querendo comprar há tanto tempo e nesse período, por causa do 13º, você conseguiu comprar? Será que tem o valor do carro que você conseguiu trocar com o seu esforço? Será que tem o valor da obra que você conseguiu fazer em casa? Será que tem o valor da roupa tão querida que você estava esperando comprar tanto tempo e você conseguiu comprar agora? É isso, irmãos? Trocamos esse benefício maravilhoso e grandioso sem preço por qualquer coisa. Porque é isso que o mundo faz. É isso que o mundo faz. É isso que nós faremos também. Olha só que coisa interessante, versículo 28 diz assim: Simeão então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor,
Despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Que coisa, hein, irmãos? Está pronta para partir, irmã Denise Feliz? Graças a Deus por isso. Por quê? Falta, irmãos, muitas vezes nós enxergarmos essa grandiosa salvação que nós recebemos. A satisfação desse homem era tão grande, mas tão grande, que ele não precisava de mais de nada dessa vida, nem do que ele já tinha, nem do que Deus poderia lhe dar no futuro. Ele já havia alcançado a satisfação plena, a ponto de falar: agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Esse é um sentimento, irmãos, que precisa preencher as nossas almas nesse momento. Os meus olhos já viram a tua salvação, portanto, eu já estou pleno, eu já estou satisfeito. O que o Senhor falar da minha vida daqui por diante está com Ele. Eu em mim mesmo já estou satisfeito, não preciso de mais nada. Mas não para por aí, porque quem recebe essa tão grande salvação recebe obedecendo, não é verdade? Paulo se refere à igreja de Cristo mais de uma vez como aqueles que obedeceram ao Evangelho. Vós sois aqueles que obedeceram o Evangelho. Todos nós somos aqueles que obedeceram ao Evangelho. Mas essa obediência, irmãos, não termina no recebimento do Evangelho. Ela precisa continuar. E Deus diz o seguinte: se você não foi levado até agora, é porque você tem uma missão aqui, não tem? Sim. Sim ou não? Sim. Qual é essa missão? Pregar o Evangelho. Está aí no versículo 29 e 30. Agora, Senhor, despede, e 31. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Para ficar dentro dele? Não, porque o 31 diz assim: a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. E quando os povos vão se esquecendo da grande salvação de Deus, o que nós temos que fazer como igreja de Cristo? Lembrar. Como ficou registrado na palavra de Simeão aqui, lembrar. Não importa, irmãos, quão difícil isso seja, mas nós temos que de novo trazer à face dos povos a tão grande salvação que começou a ser manifestada por Deus nesse mundo com o nascimento do seu Filho. Estampa diante da face dessas pessoas. Se a igreja de Cristo não faz isso, não serve, pode fechar as portas, como a irmã Sueli também. Não tem mais objetivo de estar aqui, muito menos, irmãos, nós temos o objetivo de sentir alguma coisa a mais nesse período de Natal, particularmente, né? Para finalizar, é uma coisa muito bonita, irmãos. Esse período é um período que precisamos avaliar a sinceridade de nossos corações. Só nesse período? Claro que não, mas principalmente nesse período. Primeiro, eu vou perguntar aqui, eu não quero que os irmãos se manifestem, guardem para si, só uma reflexão. Quantos irmãos aproveitaram esse período do Natal para evangelizar um ente querido, um colega de trabalho, um vizinho? Quantos? Não precisa se manifestar. É uma excelente época para se fazer isso. É uma época chamada religiosa, né? Como eles falam, uma época religiosa. E enquanto eles pensam que é uma época religiosa, você vem e entra com a verdade de Deus revelada no seu Filho, no seu sacrifício. Você aproveita a religiosidade
para vir e trazer à tona a verdade de Deus revelada. Mas quantos de nós fizemos isso? Ainda há tempo. Ainda há tempo. Quantos de nós colocamos lá nas nossas redes sociais, nos nossos status, separamos versículos evangelísticos sobre o nascimento de Cristo e mandamos para as pessoas? Nessa época do trabalho, não sou mais do que ninguém. Sou servo do Senhor e volto a falar, como Paulo, sou o principal dos pecadores. Nem quero ser melhor que ninguém. Mas nessa época eu sempre aproveitei para evangelizar as pessoas. A irmã Priscila foi buscar a Rebeca lá em casa ontem e ela me viu sair com os panetones na mão para entregar aos porteiros. São 7 porteiros que nós estamos lá. 5 porteiros e 2 serveiros. Mas, pastor, entregar panetone? Qual a diferença que isso vai fazer? Realmente não faria diferença nenhuma, mas eu botei dentro de cada um o Evangelho de João. Na hora que eu entreguei, eu falei assim para eles: aí dentro tem 2 presentes. Resta a cada um de vocês escolher qual é o mais valioso. Já deu uma reflexão para eles, né? Quando abrirem o presente. Custou uma fortuna para mim? Não, irmão, R$70. A gente vai aí no McDonald's, aí eu tenho certeza que for com a família vai gastar mais do que isso. R$70. Quantas Bíblias nós compramos esse período para distribuir? Quantos folhetos nós distribuímos? Essa época eu aproveitava para distribuir Bíblia no meu trabalho. Comprava a Bíblia, aproveitei inclusive uma remessa que a irmã Marli uma vez comprou uma caixa fechada, colocamos lá uma dedicatória, distribuímos. E eu aproveitei, peguei uma parte daquelas Bíblias lá e distribuí para o meu trabalho. Precisamos manifestar isso. Sabe por quê? Se não for assim, o que está ocupando o nosso coração nesse período, irmãos? O que está ocupando? E a gente critica o mundo e daqui a pouco está vivendo em conformidade com ele. Na carta de Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo fala à igreja: e não vos conformeis com este mundo. Não tomeis a forma deste mundo. Não vos deixeis ser influenciados por esse mundo, pela forma de vida, pela forma de pensamento. É interessante, a palavra que ele utiliza lá são as ideias que prevalecem nesse período. Não se deixem contaminar pelas ideias prevalecentes neste período. É isso que ele está falando. Por quê? Se eu só penso em comprar, se eu só penso em vender, se eu só penso em trabalhar, se eu só penso em ganhar dinheiro, se eu só penso em comida, se eu só penso em bebida, eu não vou pensar em evangelizar ninguém, irmãos. Já basta. Já tenho o que me deixa satisfeito, o que me satisfaz. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Então, sim, irmãos, esse é o período para avaliarmos a sinceridade do nosso coração. Excelente para fazer isso. E olha que coisa bonita, irmãos. Vou dizer uma coisa para os irmãos. O que Simeão declara aqui é um alerta para todos nós. Porque Cristo sempre será motivo de tropeço ou exaltação para todos nós. Se Cristo vai ser tropeço para você, uma escolha sua. E se Cristo vai ser um motivo para você ser exaltado como um excelente servo, também é uma escolha sua. Olha o que Simeão diz para Maria, a partir do versículo 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Por que sinal que é contraditado? Porque o Cristo veio para ser o Salvador.
E muitos daquela época esperavam um Cristo libertador terreno. E por isso que muitos foram confundidos com as palavras e atos do Senhor Jesus Cristo, que mostravam um Deus que se fez homem, que se esvaziou da sua glória. Por isso que ele é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os judeus pensavam assim: nosso Cristo vai nos libertar dessa servidão terrena. E desprezavam o Cristo de Deus como seu Salvador, a sua alma. E os gregos pensavam assim: como pode um rei andar no jumentinho? Como um homem valente, todo-poderoso, se entregar à morte? Loucura isso. Então Cristo quebrou os pensamentos de todos os homens, de toda a humanidade, para mostrar que Ele é o grande eu sou. Ele é o que é. Ele não é aquilo que eu acho que Ele é. Nem que a irmã Denise pensa, nem que a Bebel pensa, nem que o Elcio pensa, nem que o Ronaldo pensa. Ele é o que é. E se as pessoas, nós, indivíduos, não nos voltarmos para a sua palavra, Ele será para nós um instrumento de tropeço. O que nós fazemos com uma pedra? Depende. Você pode olhar para uma pedra e deixar ela no caminho e desprezá-la. Mas se ela estiver no caminho, cuidado. Em algum momento você pode tropeçar nela. Mas outros pegam aquela pedra, olham assim: ela vai servir para mim. E fazem daquela pedra o seu alicerce. Assim é Cristo. Para aquele povo, a liderança daquele povo, a maioria daquele povo, não era o caso de Simeão, foi uma pedra de tropeço. Será para nós? Será para nós? Ou será um instrumento de elevação e de glorificação de Deus em nossas vidas? É uma reflexão que nós precisamos fazer em conformidade com a sinceridade dos nossos corações. E ele fala uma coisa muito interessante para Maria. Ele fala assim: e uma espada transpassará também a tua própria alma, falando para Maria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Olha que coisa interessante. Em seguida nós vamos ver: e ali estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E olha o proceder de outra aí, ó. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Cristo foi a queda daquela liderança religiosa que dizia que servia a Deus, mas foi a elevação daqueles sinceros, como Simeão e Ana, como Maria. Quando Simeão fala aqui que uma espada iria transpassar Maria, ele estava dizendo o seguinte: você vai ver o seu filho ser morto. Você vai ver esse bebê que eu estou pegando agora no colo ser morto. É isso que ele está dizendo. Mas fique firme, porque ele também é o seu Salvador. Se isso não acontecer, ele não vai ser o seu Salvador. Difícil, né, para uma mãe, né? Não é, irmãos? Difícil ver o seu filho crescer, se desenvolver. Claro, ela viu o que estava acontecendo, quem era Jesus, mas ela creu. E isso tudo
foi para a elevação dessa fiel Maria, que inclusive incluímos na peça de Natal. Ela, além de mãe, ela deixou a maternidade de lado para ser uma excelente serva de Deus. E levou a sua vida, que hoje nós falamos dela como serva de Deus, né? Como aquela que também creu no Senhor, o seu Salvador, e deixou um pouco a maternidade do lado para receber Jesus como seu Salvador. Como será na nossa vida? Uma reflexão que nós precisamos fazer. Que nesse período nós possamos ser usados pelo Espírito Santo. E nesse período nós precisamos louvar e possamos louvar o nome do Senhor pela sua tão grande salvação. E acima de tudo, se faça uma avaliação de quem será Jesus Cristo daqui para frente para nós. Você pode dizer, mas pastor, hoje eu estou firme. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Mas e amanhã? Quem será Jesus Cristo para você? Um elemento de tropeço ou de elevação? É uma avaliação que nós temos que fazer, porque o resultado disso virá de uma sinceridade de coração no lidar com a pessoa de Cristo e quem Ele é para cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar. Amém.